Boa noite, igreja. Sal da igreja gloriosa, paz do Senhor, amém? Gostaria de convidar a igreja a abrir sua Bíblia lá em Josué. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, a partir do versículo de número 6. Josué capítulo 7, versículo 6. Assim está escrito o texto santo. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel e deitaram pó sobre suas cabeças. Versículo 7. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo pelo Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nós contentaremos com ficar da além do Jordão. Aleluia. Josué 7, versículo 8. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. 9. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e derramarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Pai querido, Deus santo, graça te damos, Pai, por esse dia. Chegamos aqui, Pai, louvamos o teu santo nome, ofertamos na sua casa, Pai. E agora chegou a hora da paraxá, Pai, a hora da sua palavra, Pai. Peço a ti, Pai, que venha nos alimentar, Pai. Que não venha ser somente meu entendimento, teologia ou qualquer outra coisa, mas que venha ser seu Espírito tratando neste lugar, Pai. Que venha dar entendimento, assim como o Senhor ministrasse em minha vida, ministra na vida dos meus irmãos, Pai. Aquilo que o Senhor quer falar com a igreja hoje. Toma, Pai, toma mim, Pai, e use-me da maneira que Tu queres, Pai. Que não seja meu conhecimento, mas que seja Seu Espírito falando e que venha dar o entendimento necessário para essa igreja hoje, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de irmos para o texto, temos que recapitular um pouco, para podermos entender o que acontece na vida de Josué. Josué, ele vai assumir o cargo de Moisés. Quem é Moisés? É um cara pouco conhecido? Moisés já teve pressão no início, quando Josué aceitou o chamado dele. Moisés fez as coisas grandes coisas Moisés fez. E agora Josué, tendo que assumir aquela liderança, imagina a pressão que ele sentiu ali. Meu Deus, como é que eu vou conseguir? Deus chama Josué. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Vemos isso algumas vezes, logo no início de Josué. Deus encorajando Josué a seguir a sua caminhada. E Josué, já em seguida, começa os trabalhos. E ali ele consegue tomar Jericó.
de uma forma sobrenatural, dando as voltas ali, 7 voltas em volta de Jericó, e os muros se abrem, consegue invadir, uma grande conquista Josué consegue fazer. Isso tudo sobre a direção de Deus. No mesmo capítulo que lemos, Josué capítulo 7, ele já dominou Jericó. E agora, ele manda os espias dar uma olhada na próxima terra. Lá em Josué capítulo 7, no versículo 3. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir aí. Não fadigueis ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Do ponto de vista humano, aqueles espias foram lá, olharam, uma aldeia tranquila, não ia medir muitos esforços, provavelmente ia dominar tranquilamente, vendo de um ponto de vista militar, não precisaria cansar todo mundo, não precisaria cansar todo o exército. Então falou o quê? Manda ali 2.000, 3.000, que vai ter margem ainda. Vamos dominar aquela cidade tranquilamente, sem estresse. Não precisa nem fatigar os homens. Para que vai fatigar teu inimigo? Fácil sim dominar essa cidade. Eu imagino o pessoal imaginando. Imagina, eles passaram por Jericó, agora passaram por uma cidade vazia, pequena, com poucos militares. Perto de Jericó foi nada. Imagine olhando isso. Facinho, vamos lá. Jericó era impossível. Então Israel dependeu de Deus. Parecia fácil. Aí, a cidade que eles iam visitar, ia dominar, parecia fácil. Então Israel confiou na própria percepção. Josué envia 3.000 homens. Os inimigos põem o exército de Josué para correr. 36 homens morreram do exército de Josué. Diante de um exército de 3.000 homens, 36 mortos, parece nada. Você está com 3.000 pessoas no exército. Morreu só 36. Daria para continuar tranquilamente a batalha. Porque ainda acredito que na visão deles militares, poderia ter estatística. Não, vamos perder, alguém pode se ferir. Então, na visão deles, tranquilo. Mas o que aconteceu quando eles perderam os 36 soldados? O que eles perceberam é que eles não perderam somente 36 homens. É que Deus já não estava guerreando com eles. Deus não estava mais sustentando eles. Até aquele momento, o povo de Israel vivia uma onda de milagres. A travessia pelo Jordão, pé enxuto, seco, derrubaram a muralha de Jerusalém, Jericó, sem dar um golpe de espada. Eles se sentiram invencíveis. Na mente deles, o sucesso era a nova regra. Se deu certo naquela cidade, com grandes muros, militares, o resto é mole. Quando os 36 soldados morrem, a bolha estoura. Eles percebem que sem o favor divino, eles são apenas homens comuns, homens vulneráveis e homens mortais. Acontece um curto-circuito na mente deles. Se Deus está conosco, por que haverá luta? Para a pessoa sobrecarregada, a primeira derrota é um projeto que falha,
uma conta que não fez. Dói mais do que normal. Por quê? Porque ela acreditava que pelo seu esforço, pelo seu perfeccionismo, pela sua dedicação, ia ter sucesso. E por isso que dói tanto. E uma falha pequena, 36 homens mortos, uma falha pequena, poucos homens mortos, mas foi o suficiente para eles voltarem. A morte dos 36 representa o momento em que a realidade esmurra o nosso ego. Uma realidade que 36 homens esmurra o nosso entendimento, às vezes a nossa vaidade, porque às vezes podemos pensar, nisso aí eu sou craque, nessa parte eu domino, isso aqui tranquilamente, já fiz isso muitas vezes, mas aí acontece uma falha, e quando essa falha acontece, uma falha pequena, de um exército grande, 36 pessoas, diante de uma falha minúscula, foi suficiente para aquele povo recuar. O medo, ele é contagioso. Quando uma área da nossa vida, que tenta controlar tudo, quando ele falha, misericórdia. A gente projeta que todas as áreas também vão falhar. Deus fez com que aquele povo visse milagres, viram muitas coisas, passaram por muitas situações, mas agora diante de tantas coisas que eles viram, 36 pessoas foram o suficiente para fazer o coração deles virarem uma água, para fazerem voltarem de medo, para fazer correrem. A pessoa sobrecarregada, ela perde a capacidade de relativizar o problema. Uma crítica no trabalho, uma crítica no seu ministério, uma crítica na sua vida familiar, uma crítica de como você lida com as finanças. Às vezes essa crítica é como se fosse esses 36 soldados mortos. Minúsculo, pequeno, diante de um exército que não estava nem o exército completo. Só estava 3.000 pessoas. 36 pessoas, minúsculo, e foi o suficiente. Às vezes acontece isso em nossas vidas. Um problema pequeno, alguma coisa mínima, é o suficiente para nos tirar do trilho. É o suficiente para nos fazer pensar, refletir, duvidarmos de nós, duvidarmos de Deus, duvidarmos do que Ele pode fazer, achar que já era, Deus não está mais comigo, Deus não está mais com o exército, estou desgarrado. Uma crítica no trabalho faz com que ele se sinta como o casamento fosse mal, como se a saúde fosse mal, como se não houvesse futuro. O exército, o nosso interior, estão perdidos. Às vezes estamos perdidos por dentro. Uma coisa mínima. Estamos perdidos. O sustento de Deus é o que nos permite olhar para as perdas sem perder a forma. O sustento de Deus é que nos permite olhar para as perdas sem perdermos a forma. Quando Deus nos sustenta, quando nós conseguimos entender o sustento de Deus,
Mesmo que às vezes algumas coisas possam nos afetar, nós não perderemos a forma. Como assim? Um exemplo desse exército. Um exército que estava ali, poucos homens, diante do tamanho do exército que era. 3.000 pessoas. Uma coisa pequena. 36 homens perdidos. Foi o suficiente para dizer que o exército já não existia. Foi o suficiente, uma coisa mínima, foi o suficiente para pensar que de repente eles iam perder toda a cidade dominada, Deus não estava mais com eles, que tudo ia de mal a pior, que agora nada mais iria para frente. E chegamos a Josué. Olha a progressão de Josué. Antes, Josué, Deus falou para ele, seja forte, corajoso, se tornou um homem de coragem. E agora, no texto que lemos, medo. Antes, Josué tinha direção, sabia para onde estava indo. Agora, questionamento. Para onde eu irei? Antes, fé, certeza que Deus ia estar com ele, certeza que ia conseguir passar essas montanhas. E agora, desespero. E ele chega ao ponto de dizer, melhor teria sido ficar do outro lado de Jordão. Às vezes nós estamos em colapso, porque criamos uma regra rígida para nós mesmos. Eu não posso falhar em minha empresa, eu não posso falhar com minha família, eu não posso falhar no meu negócio, não posso falhar com Deus, não posso falhar nas coisas mínimas, porque eu tenho que ser perfeito. E quando o erro acontece, a mente, ela não sabe onde guardar esse fato. A pessoa começa a questionar a própria sanidade, o próprio valor, se Deus realmente é com ela. Olha o nível que Josué se encontra agora. Olha o nível do colapso mental que ocorreu na mente dele. O nível do interior dele que está nesse momento. Um homem que viu milagres, agora quer voltar atrás. O que aconteceu com ele não foi apenas tristeza, mas uma desconstrução da sua identidade. Quando a sua identidade está baseada no que você faz ou no que você vence, ela é uma identidade frágil. Se você se definir pelo seu sucesso profissional, pelo seu sucesso às vezes de arrumar dinheiro, pelo seu sucesso de talento, músico, cantor, ou sucesso de alguma outra área, se torna frágil. Às vezes, achamos que nós que temos que resolver tudo em casa, resolver tudo na igreja, resolver tudo no trabalho, resolver tudo em todas as áreas, resolver tudo na nossa rua. Mas no dia que nós falhamos, a gente não perde apenas uma batalha. Você perde o sentido, às vezes, da própria existência. Quando os 36 homens morreram, Josué não diz, tivemos um problema técnico. Ele diz, Senhor, que direi eu? Israel virou as suas costas. Ele não entendeu como uma coisa de momento, que poderia estar acontecendo naquele momento, uma coisa que estava afligindo naquele momento, que poderia futuramente ter a solução, algo que poderia ser resolvido. Ele entendeu como algo que tinha acabado com ele.
Às vezes nós soldamos, conectamos, colamos a nossa falha, a nossa personalidade. A psicologia chama isso de fusão cognitiva. Josué, ele fundiu que ele era com o resultado daquela tarde. Ele parou de ver como o escolhido de Deus e passou a ver como o homem que levou o povo para a morte. Às vezes, falhas nos pregam peças na nossa mente. Às vezes não olhamos o que fizemos, o que Deus fez em nossa vida, o que Deus nos capacitou para fazer. Mas olhamos a falha de agora e pensamos que Deus não estará conosco na frente. Josué é um cara escolhido de Deus, um homem escolhido, um líder. O próprio Deus escolheu, está nesse momento, confuso, achando que aquilo que tinha acontecido com ele iria definir o futuro dele. A perda de identidade acontece quando permitimos que uma derrota tome uma sentença global. Que uma falha faça com que corrompa tudo. Com que uma falha em alguma área. Às vezes falhamos no trabalho. Achamos que todo o restante está errado. Falhei no trabalho. Ih, já era. Já não vou ser mais um bom marido. Falhei financeiramente. Coitado dos meus filhos. Como vou cuidar deles? Só uma falha. Falhei em estudar. Falhei em concluir o estudo. Meu Deus, o que esperar de mim? Nada. Às vezes, nós colamos uma minúscula falha e achamos que toda a nossa personalidade, que todas as áreas da nossa vida, que tudo que fizemos, ou que tudo que estamos fazendo está errado. Que tudo que estamos fazendo é ruim. Às vezes olhamos até, não temos talento nenhum, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Com que Deus colocou, Deus chamou Josué, mas ainda assim, ele se sentiu fraco, se sentiu um peixe fora d'água, fora da onde Deus queria. Às vezes estamos sobrecarregados, com demanda. Às vezes nós somos os pilares de nossa casa, pilares da nossa família, pilares de amigos, pilares às vezes da rua, dos vizinhos. Às vezes todo mundo passa as demandas deles, todos os problemas em cima de nós, e você só fica ouvindo. Todo mundo sobrecarrega você. Às vezes estamos sobrecarregados. Uma demanda nossa e dos outros. Mas às vezes tomamos coisas sobre nós que Cristo não falou para a gente tomar. O que Cristo falou? Para lançar sobre Ele. Lá em 1 Pedro 5, versículo 7, está escrito assim: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lance sobre quem? Sobre Ele. Lance sobre quem? Sobre Ele. Não é sobre nós. Não é que às vezes acarretamos, seguramos muitas demandas, muitos problemas que às vezes não são nossos. E às vezes nós estamos ali, não, vamos resolver isso. Mas a Bíblia diz, lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Mateus, versículo 11. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vim a quem? A Ele.
não a nós, vinha a Deus. Quando tomamos sobre si o problema que não compete a nós, às vezes nos sobrecarregamos. Para de tentar sustentar tudo sozinho, aquilo que só Deus consegue sustentar. Para de tentar sustentar aquilo que Deus sustenta, e não é você. Às vezes tentamos sustentar coisas que não são para nós sustentarmos. Largue o peso que nunca foi teu. Gálatas, capítulo 2, versículo 2. Levai as cargas. Aqui cargas, no grego, que eu não vou pronunciar direito, está escrito baros. Peso extremo, lutas, crises, luto. É disso que está falando. Levai todas as cargas, pesos extremos, luto, crise emocional, outros tipos de crise de pânico. Levai as cargas uns dos outros. Assim cumprirei a lei de Cristo. Levar as cargas, levar apoio emocional, um braço, um ombro amigo, ajuda. Versículo 3, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não em outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Outras versões está escrito fardo. E está escrito como fardo também na original, que significa, vou ler novamente errado, protion, que está no grego, que significa responsabilidades pessoais, deveres de cada um. Conectando com Romanos 12, versículo 15, alegrai-vos com quem se alegra, e chorai com os que choram. O que as duas cartas estão dizendo? Chore com quem chora. Com quem está triste? Sim, dá um abraço, dá um ombro amigo. Com quem está em crise? Sim, chore junto. Dê apoio emocional. Fica feliz com quem está feliz. Fica feliz com quem concluiu uma vitória, quem conseguiu uma vitória, quem conseguiu uma conquista. Mas a responsabilidade individual é responsabilidade individual. A responsabilidade individual é responsabilidade individual. Como assim? Hoje, a maioria dos problemas são financeiros. Problemas familiares, entre outros. A responsabilidade é individual. A responsabilidade de cada um. E às vezes tomamos sobre nós a responsabilidade que outro teria que tomar sobre si. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele que, pois, que sabes fazer o bem e não faz, comete pecado. Estou falando sobre responsabilidade individual, que logo toca mais principalmente na área financeira. Mas às vezes nós temos oportunidade de ajudar. Se nós pudermos fazer o bem, faça o bem. Mas se não pudermos, infelizmente, é responsabilidade individual. Às vezes tomamos sobre nós pesos que não são nossos. Tomamos sobre nós dificuldade de outros. Não estou dizendo que eu não possa me compadecer, não possa ficar chateado que alguém está com alguma dificuldade. Claro que não. Mas estou falando sobre responsabilidade de cada um. Se não pudermos solucionar, é para lançar sobre quem? Jesus. Josué, capítulo 7, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te,
Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Você que está sobrecarregado, olha o que o Senhor está dizendo. Levanta-te. O Senhor está dizendo, levanta-te. Deus começa a falar com Josué. E o problema, todo o problema que aconteceu, dos 3.000 soldados que foram, dos 36 mortos, do Josué desesperado, tudo isso ocorreu porque tinha um que pegou algo que não era dele, no meio daquele exército. Justamente por causa de um que tomou algo que não era dele, que Deus tinha deixado claro, que era material, que era para deixar ali santificado. E ele foi lá e pegou, por causa de uma crise que atingiu um exército. Uma crise que atingiu Josué. E ele dá uma ordem para Josué. Chama esse povo à santidade. Chama esse povo para se arrepender daquilo que fizeram. A crise toda que aconteceu. Tudo que aconteceu, que todo mundo ficou desesperado. Eles precisavam se reorganizar espiritualmente. Precisavam largar aquilo que tinham feito. O que ocorreu, a falta de sucesso, às vezes foi falta de alinhamento com a vontade de Deus. Às vezes deixamos de não alinhar, de se alinhar com a vontade de Deus. Como esse povo que viram lá, uma aldeia pequena, 3.000 vai dar e sobra. Rapidamente a gente domina isso. Rapidamente a gente toma tudo, vamos nem nos cansar. Mas não estava alinhado. Porque tinha um do meio deles que estava errado. Por causa de um desalinhamento com Deus. Uma coisa que às vezes não entregamos. Porque no texto eu procurei, não sei se ele falou, mas não tem escrito que ele consultou a Deus para dominar essa cidade. Talvez se ele tivesse consultado, Deus talvez falaria, não, tem um errado no meio. Santifique-se antes. Mas talvez, por não pedirmos orientação a Deus, por aos nossos olhos parecer fácil, por aos nossos olhos parecer, isso é moleza para mim. Às vezes, entramos em uma crise. Em uma crise que às vezes não era nem para nós estarmos. Porque às vezes seguimos conforme o nosso entendimento. Às vezes queremos ser melhor do que Deus. Como assim melhor do que Deus? Deus coloca nos coloca em situações para alinharmos. Para que nós sejamos alinhados. Tem batalhas de parentes, de amigos, que não devemos entrar. Porque é tratar de Deus. E às vezes olhamos assim, coitado. Meu Deus, olha como é que o fulano está. Não estou falando que você não possa dar suporte. Que você não possa conversar. Sim, você tem que conversar. Tem que dar um braço amigo. Um ombro amigo. E talvez ali a pessoa possa se abrir. E você, como um instrumento de Deus, possa mostrar aonde está aquela falha. A falha que corrompe todo o restante. Que corrompe todo o resto. Que às vezes uma falha no trabalho é o suficiente para tu achar que teu casamento não vai dar certo. Às vezes precisamos só nos realinhar para progredirmos com o que Deus tem em nossas vidas. Às vezes somos a coluna, ou nós mesmos temos entendimento espiritual, mas agimos de uma forma carnal contra a vontade de Deus. Às vezes queremos fazer alguma coisa que Deus falou para que nós não fizermos. Mas às vezes pensamos, vale a pena a experiência. Depois eu me arrependo. Depois eu vejo como fica.
Primeiro eu erro, depois me conserto. Às vezes nos frustramos, nos machucamos, e nos machucamos muito, por ter a direção de Deus e não fazermos conforme Ele nos orienta. Gostaria de convidar o ministério de louvor. E às vezes não avançamos até haver nos consertado aquilo, consertado o caminho, consertado o direcionamento. O problema não era a falta de força, era desalinhamento. Talvez hoje existam pessoas aqui exatamente assim, cansadas, emocionalmente desmotivadas, ministerialmente desmotivada, familiarmente, ministerialmente, sem expectativa, com dores. Enquanto Deus está dizendo, você não foi chamado para sustentar tudo, você foi chamado para depender de mim. Deus está dizendo, você não foi chamado para sustentar tudo, você foi chamado para depender de mim. Deus disse para Josué, levanta-te, não deixes que a derrota local, uma sentença sobre sua vida, te desmotive, te faça recuar, mas que, se ocorrer isso, faça-te se ficar mais próximo de Deus, faça mais, se alinhar mais próximo a Deus, e não nos perdermos em nós mesmos, e não nos afastarmos de Deus, como Josué que ocorreu. Ele ficou desmotivado, desanimado, achou que Deus já não queria mais nada com ele, achou que ele não estava mais diante do direcionamento de Deus, mas ele só precisava de realinhamento, precisava somente, talvez, mudar o caminho. Hoje nós talvez precisamos mudar o caminho, ver com outra perspectiva, mudar maneiras de tratar, maneiras de agir com situações que nos desafetem. Pedir à igreja que se coloque de pé. Pai querido, Deus Santo, sua palavra foi ministrada hoje aqui, Pai, nessa noite. Toma aqui cada coração, cada pessoa aqui neste lugar. Pai, vem agir, Pai, com o seu Espírito Santo, assim como o Senhor ministrou em minha vida. Sobre as vezes, não é o mesmo caminho, mas precisamos seguir um caminho que o Senhor mostra. Às vezes estamos em um caminho achando que é o Senhor, achamos que o Senhor que colocou, mas às vezes estamos no caminho erradamente. Não estou falando nem de pecado, não estou falando de coisas pecaminosas, estou falando somente sobre decisões, sobre caminhos, literal, que às vezes não é para nós estarmos, não é para nós seguirmos. Pai, peço a Ti, que venha nos alinhar para onde o Senhor quer que nós iremos. Venha nos dar o refrigério, Pai, em nossas aflições, que às vezes estamos muito aflitos pelos nossos problemas, aflitos pelos problemas dos nossos amigos, de outras pessoas. Às vezes tomamos sobre nós as dores dos outros. Sim, Pai, a Tua palavra fala para nós apoiarmos e ajudarmos a carregar o próximo. Mas eu peço a Ti que nos dê a força para que venhamos nos sustentar e sustentar também o próximo. Toma cada família, cada pessoa aqui, que não venhamos sair daqui o mesmo, mas que venhamos sair renovado e entendendo o que o Senhor quer para nossas vidas, e entendendo o caminho que o Senhor quer nos levar, nos dando direcionamento. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.